Doutor, bom dia. Bom dia. Tá conseguindo me ouvir? Tudo Tá tudo bem? certo? Tudo Tudo certo. jóia. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem ouvir o doutor Gustavo, galera? Contem aí pra gente. Tá escuro aqui? Como é que tá para vocês a imagem? Só Pra mim para tá ok. Pra mim tá ok. Vê a galera falando. eu Doutora tô. Paola, bom dia, seja bem-vinda. Doutor Matheus. Gente, tá ok pra vocês, né? Tá ok, Gustavo. Então, bora começar? Então, tranquilo. Ai, Pronto. é tanta emoção falar com você. Então, assim, a gente fica meio nervosa, Eu. né? Gente, toda live eu fico nervosa, não tem essa. Inclusive, é um dos temas da oratória também. Bom, primeiramente eu quero te agradecer, doutor Gustavo, por ter aceitado o convite, né, em nome da ESA, por meus diretores, né, na pessoa do doutor Rafael Lara, os coordenadores de subseções, que inclusive alguns estão participando aqui, e as nossas colaboradoras, né, que nós sabemos muito bem que sem elas nada funciona aqui. Então, seja muito bem-vindo. A gente está aqui para tratar um pouquinho sobre o que é oratória. Para quem está entrando, gente, o tema é o que é oratória, né? E eu vou passar a palavra para o doutor Gustavo Mota para ele se apresentar e ele já responder a nossa primeira pergunta da live. Como que a oratória entrou na sua vida, doutor Gustavo? Tá bom. Bom dia a todo mundo aí. Bom dia para Angélica, para Dani, para Ádila, né? As meninas da ESA que dão um suporte, um apoio para nós aí que a Né? gente Sempre. precisa. E aí, cumprimentando você, Fernanda, eu cumprimento todo mundo da ESA, né? Na questão do Rafael Lara, os diretores, o pessoal que ajuda. Para a gente começar, já respondendo a questão de como que a oratória entrou na minha vida, talvez a pergunta seria: como é que eu descobri que eu precisava desse trem, desse troço, dessa coisa, disso, né? Acho que todo Porque mundo quando a gente fala de precisa, né? oratória, porque todo mundo se comunica, de uma maneira ou de outra, todo mundo se comunica, seja através da sua roupa, através dos seus gestos, através da sua postura. E aí a gente postura no sentido de postura mesmo, de como eu estou no espaço, não a questão de postura, caráter, mas a postura. E como é que tudo isso vai acontecendo e vai fluindo, né? Eu me formei na É. PUC, entrei em 2009, e aí, aquela coisa, nem era PUC, era católica ainda, era católica. Católica. E aí, assim, a gente acha que a faculdade vai ser aquela coisa mais diferente, né? Chega lá, o Justamente. professor entra e vira e fala assim, ó, a matéria aqui, História do Direito, e vocês vão ter que fazer um seminário sobre os livros aqui, montem grupos e abraço. Eu pensei, poxa, mas não conheço ninguém, todo mundo aqui novo, cada um veio de um lugar, não sei quem é quem, não sei quem consegue fazer, quem não me fala. Foi. E aí você tem aquela coisa, um seminário, tem que apresentar. Só que ninguém nunca falou, olha, fique de tal maneira, faça tal postura, aqueça a voz, ou faça isso, faça aquilo, para começar a se apresentar. E nisso aí eu vi uma dificuldade, tanto minha quanto dos meus colegas que estavam apresentando, hoje também, acho que todos que estavam no grupo são advogados hoje, né? Tirando o João, que o João é do Ministério Público, todos ali com Sim. dificuldade. E não era questão de vergonha, eu tenho vergonha de falar, eu não quero que as pessoas me vejam, era assim, tá, eu não tenho vergonha. E aí? Porque tem Não isso, tenho né? Aquela vergonha, mas eu pessoa também fala, não tenho não, a técnica. eu não sei o que que faz, o que que não faz. E aí a gente vai apresentar, um de chinelo, outro de bermuda, sabe? Cada um de um jeito. E eu passei mal no dia, porque um dia antes eu tinha comido algo que me fez mal, então eu já fui passando mal para a apresentação, fiquei sentado durante a apresentação. E depois disso aí, eu fui tomando consciência, né? Eu já fazia teatro, eu fazia escola de música, depois eu fiz escola de circo. Então, fui trabalhando isso e eu fui tomando consciência do quão importante era e ainda mais do quão importante é para um advogado dominar as técnicas de comunicação. Eu posso até não gostar do que eu estou falando, eu posso até não gostar do que eu estou usando naquele momento, mas são técnicas que me levam
a um lugar desejado. Ou seja, eu preciso negociar melhor com o meu cliente, eu preciso negociar melhor com o Ministério Público, com o magistrado, eu preciso negociar com outro colega profissional, né, num acordo. Então, assim, eu fui tomando essa consciência. Então, basicamente, em 2009, eu entrei, quase saindo da faculdade, que realmente eu pensei, poxa, eu posso usar isso aqui, estudar isso aqui. Aí eu fui fazendo curso de oratória, fiz alguns cursos, e tal, eu falei assim, poxa, eu vou fazer isso aqui. Ajudar outras pessoas, né? Porque meu irmão falou assim, ele podia dar uma aula disso. Só que aí também tem muita coisa que é inconsciente. Eu sabia que ele estava fazendo, mas eu não tinha consciência do porquê aquilo dava certo. Por que eu faço essa brincadeira dar certo? Por que eu faço esse gesto dar certo? Por que eu faço isso dar certo? Então eu não tinha essa consciência. E aí com os cursos eu fui tomando consciência e comecei a trabalhar essa questão da oratória. Então assim, a oratória entrou de uma forma meio que necessidade, porque eu sempre achei que o advogado deveria ter uma comunicação excelente. Para mim é algo que me motivou a fazer o curso de Direito. E aí a outra questão eu via, não, eu sou muito bom para escrever, eu não sou bom para falar. No escritório eu vou só escrever. Aí o outro, não, eu vou só falar, não vou escrever. E a gente sabe que não é assim, né? Você tem que escrever, você tem que falar, você tem que chorar, gritar, berrar, porque Justamente. ainda mais hoje. E ainda mais agora com essa pandemia que está tudo diferente, né? Atendimento online, audiência online, quase tudo online, muita coisa. Então, assim, isso também é comunicação e é um outro tipo de comunicação, é uma outra vertente da comunicação, dos canais de comunicação que a gente pode estar usando. Então, assim, a oratória é algo muito mais complexo do que o próprio nome. Eu gosto desse nome oratória porque ele é fácil de entender. A oratória, a pessoa associa que é se comunicar. Mas se a gente vai pegar a oratória, é tanta coisa que entra que tá parecendo que esse nome está errado. Não é porque o nome está errado, é porque é como você disse, as pessoas elas têm mais facilidade de se identificar, né? Oratória. Aí já acho que é falar. Só que o falar, muita gente confunde que é só o falar em si. Como você disse, a questão da roupa, da postura, né? Por exemplo, igual eu tô aqui com um lencinho porque meu olho tá lacrimejando. Às vezes a pessoa não entende, aí acha que já é outra coisa. Então, assim, tudo é comunicação. Inclusive, não só na advocacia, né? Não só na nossa profissão, né, doutor Gustavo? Também na vida pessoal. A gente está sempre comunicando, né? A gente acorda e já está comunicando ali. Com a pessoa que está do nosso lado, ou com o celular mesmo. Como você disse, época de pandemia. Ficou muito mais difícil essa comunicação. Foi onde a gente percebeu o quanto a comunicação é importante. Né? Teve muita gente que teve dificuldade em fazer audiências, até mesmo de se afastar de familiares ou de outras pessoas. Então, acho que o período da pandemia veio para isso também, né? Para a gente poder dar mais importância à questão da comunicação. Até a forma como você se comunica. Não é só o comunicar, é a forma como você se comunica, né? E, assim, minha percepção. E a questão também como você disse, que a gente vai tomando consciência das nossas ações. Eu acho que, na minha visão, o autoconhecimento, é uma coisa que eu falo bastante no meu perfil, o autoconhecimento, ele ajuda a gente a identificar os nossos pontos de melhoria e melhorar a nossa forma de comunicação com os outros, né? Então, assim, bom, mas eu vou deixar para você, porque você que é o professor aqui, o que é oratória, então? Para a gente já avançar um pouquinho. Tá, então vamos lá. Só pegando um gancho do que você falou. Autoconhecimento é muito importante. Sim, autoconhecimento é muito importante. Muito, 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 muito importante. Mas aí, assim, eu já quero deixar aqui um parênteses. Você que está assistindo essa live, se essa live for ficar salva, você que vai assistir em outro momento. Vai. Deixa eu filtrar. Ela vai ficar salva e vai pro YouTube. Uma coisa aqui. Inclusive, eu quero deixar aqui agora um beijo pro meu amigo Rafael Brasil. Eu vou falar de coaching. Ele ama esse profissional. É uma pessoa que tem uma estima, um carinho por esse profissional. Quem for assistir, né? Hoje eu vou dar uma aula pela ESA, online, é gratuito. Você que tá online, galera. Vamos entra no site da Esse aqui é só o esquenta. Faz a inscrição e vai assistir. Aí você vai lá ver. Gustavo Mota é formado pela PUC, advogado, coaching, pós-graduado. Aí tem lá coaching. Deixa eu explicar uma coisa sobre os coaching.
No processo de autoconhecimento, eu fui buscar um processo de coach. Não sabia o que era, não sabia como funcionava, não sabia como que era realmente essa questão do coach. Então a gente vai, pega um monte de ferramenta legal, aprende um monte de técnica legal e tem, claro, aquele outro lado que é o lado isso aqui precisa mesmo? Isso aqui, será que é verdade? Porque tem todo aquele lado, bom dia, doutora Luciana, tem todo Bom aquele dia, lado Lu. assim, do coach de fazer algumas coisas que eu não compactuo, não concordo. Bom, mas trabalhar na questão para entrar no que é oratório é questão de autoconhecimento. A primeira coisa é você tem que ir se conhecendo, porque é igual quando você fala de, eu estou me desconstruindo. Poxa, você está se desconstruindo do quê? Você já está pronto? Eu acho que quando é assim, eu me desconstruo desse discurso. Não, esse discurso eu estava pronto, você tinha consciência desse discurso? Você sabia realmente o que é esse discurso? Ou você estava construindo esse discurso e agora você tem que reconstruir ele de um outro formato? E aí é quando a gente fala do discurso machista, do discurso sexista, do discurso homofóbico, do discurso racista. Eu estou em desconstrução com o meu machismo. Poxa, eu nem sabia que eu era machista. Eu tinha atitude e Né? fazia algo que era machista e só fui tomar Mas você não tinha consciência. consciência desse machismo quando alguém chegou e falou assim, já parou para pensar no que você está falando? Isso aí não é legal. Talvez uma coisa cultural também isso, né? Talvez a gente pegue esse Isso. comportamento vindo, né, dos nossos ancestrais e a gente E aí nem se dá conta de que questão, não é certo. E aí a questão da própria oratória. Tem muita gente que chega assim, Gustavo, eu queria fazer um curso com você, uma mentoria com você, fazer conversar com você porque me ajudar na oratória, eu quero falar melhor. Aí começa aquelas questões, o que é falar melhor? O que é falar bem? Para quem que você quer falar? A gente começa a pensar isso. São vários núcleos, vários círculos sociais. E para cada um desses círculos, e para cada uma dessas pessoas que estou me comunicando, eu preciso adequar a minha comunicação. Porque aí o coach é muito legal, você vai lá, gente, mas vai num coach? Vai, procura um profissional legal? Sim. Procura um psicólogo também. Tá? Procura um psicólogo, profissional maravilhoso. E aí, você tem dentro do que é a oratória. A oratória, a primeira coisa, é saber o que eu quero comunicar. Depois, saber o que eu preciso comunicar. Aí depois saber como é que eu consigo comunicar. Porque nem todo mundo conversa igual. E como ninguém conversa igual, a gente também não escuta igual. Porque cada um tem uma criação. Ou seja, você mora com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã. São 4 pessoas dentro de uma casa. Vocês comem a mesma comida, dormem sob o mesmo teto, andam no mesmo carro, dividem os mesmos cômodos da casa. E cada um pensa diferente. E cada um pensa de um jeito. E ninguém compactua igual. Eu moro com aqui, minha irmã aqui em casa, ela é psicóloga. A gente mora no mesmo lugar, foi criado da mesma maneira, nós temos as mesmas condições. E tem hora que ela fala assim, você é doido, o que você está falando? Como é que você consegue? Que linha de raciocínio é essa que você chegou? Então, isso é a questão da comunicação. Se eu sou o comunicador, se eu sou o transmissor, o emissor da mensagem, eu tenho que pensar, o que eu quero que o outro lá entenda? O que eu quero que o outro saiba? O que eu quero que o outro pegue? É a questão do cliente. O cliente chega. Eu que tenho que me adequar ao cliente. Meu cliente tem que se adequar a mim na questão da comunicação, não do serviço. Né? Estou falando para você chegar assim, você só consegue advogar com um certo nível, advoga daquele jeito. Eu estou dizendo assim, o cliente chegou. Eu preciso convencer esse cliente. Então, eu tenho que entender a realidade daquele cliente primeiro, para começar a me comunicar com ele. E aí é uma coisa até que o pessoal fala assim, o juridiquês, eu não sei o quê. Eu não vou entrar nesse ponto, porque tem algumas ressalvas quanto a isso, que eu acho assim, que quanto advogado eu preciso saber todo o juridiquês, pegar isso aí com o juiz, mas traduzir para o meu cliente. Então, e aí tem vários pontos. Né? Deixa isso para o curso mais tarde. A profissão, advogado ainda é uma profissão, assim, de uma maneira bonita da palavra, é muito erudita. Nós precisamos ter conhecimento. Isso vai ter uma crítica aí que aconteceu, um pessoal está falando, muitos advogados usando algumas redes sociais na questão de comunicar, dancinha, musiquinha e tal. Poxa, é legal se você quiser comunicar para realmente quem não tem conhecimento nenhum sobre a área. A gente tem que tomar cuidado. Porque tanto que a comunicação
entrar numa coisa polêmica. Estupro culposo. Em nenhum momento né? foi colocado na sentença nenhum momento foi colocado na sentença, só que assim, a pessoa Justamente. colocou, o outro colocou, então assim, a gente começa a escutar demais, a escutar de como nós queremos escutar, e acaba que a gente não consegue falar, porque assim, eu só gosto do que eu gosto e você só gosta do que você gosta, Fernanda. Eu não consigo gostar do que eu não gosto. Parece ridículo essa frase, parece uma coisa assim, nossa. Não, mas não é. Ela faz Você é sentido. Então, quando eu não gosto de alguma coisa, a minha tendência é bater mais pesado naquilo. E eu acredito aqui que ninguém gosta de um estuprador, ninguém gosta de um criminoso, né? Então, você começa a bater mais e esquece de escutar os lados aqui. Eu não estou querendo colocar que o cara é inocente ou culpado. Eu estou dizendo assim, A questão do respeito, né? O outro fala. Não, é porque escutou o que o outro falou, o que o outro disse. Então, entre o que eu digo e o que você entende, existe um abismo. Porque eu não sei o que você entendeu. Eu sei o que eu disse. E aí tem aquele ditado, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Na verdade, pelo que você entende. Pelo que você entende. Pelo que você entende. Porque sim, eu não sei o que você entendeu. Então, eu tenho que ser o mais claro possível. E uma coisa que a gente tem que fazer é perguntar, você entendeu o que eu disse, Fernanda? Entendi. Você pode repetir para mim o que foi que eu disse? Ah, você disse isso, isso, isso. Não, eu não disse isso, eu disse isso, assim, assim, assado. Ok? Ok. Para alinhar a fala, alinhar o pensamento aí, assim, alinhar as expectativas do que a gente realmente está querendo comunicar. Eu acho que assim, a comunicação é muito poderosa. Muito poderosa. Sim. É muito perigosa. Tanto que é perigosa, porque tanto que foi feita uma pesquisa há algum tempo, não me lembro qual foi o instituto, mas 99% das desavenças, principalmente em redes sociais, se dá por conta da má interpretação do que o outro fala. Então, é a importância da comunicação. Gustavo, eu quero entrar num ponto, porque assim, tem pessoas que não conseguem lidar com o público, né? Por exemplo, você já é acostumado, mas quem está começando a carreira tem que, por exemplo, um palestrante, né? Tá lá, começando a carreira, aí vai para um palco e tá lá com milhares de pessoas olhando para ele. Ele pode saber o conteúdo, ele pode dominar bem aquilo que ele vai falar, mas já aconteceu com você, de, por exemplo, você saber tudo na hora dar um branco porque você olha para alguém da plateia e a pessoa está te olhando com aquele olhar assim, como é que eu vou falar? Desafiador, por exemplo. Vamos ver se você vai dar conta. Já aconteceu isso com você? A gente está colocando suposições, né? Porque a gente não pode colocar milhares de pessoas no lugar por causa da pandemia. Não, mas falo antes, né? E se Deus quiser, ela vai passar logo e a gente vai voltar, pelo amor de Deus. Eu, Gustavo, particularmente, eu prefiro falar para muitas pessoas do que para uma, duas pessoas só. Né? Isso é meu. Eu me sinto mais intimidado, mais acuado quando é uma, duas pessoas numa conversa ali tete a tete, uma conversa mais séria, do que uma apresentação, uma aula ou uma palestra. Assim. Por quê? Quando você está, vamos supor, eu e você numa reunião, no escritório, só tem nós dois. Não há fuga, não tem fuga, não tem como eu sair, não tem para onde eu ir. Ou eu levanto e falo, Fernanda, eu não consigo mais, vou embora. Não dá tempo de raciocinar. Então, assim, a primeira questão para uma apresentação, para uma reunião, para uma fala, é saber o conteúdo, saber o que você vai falar. Isso aí não tem como ninguém te ensinar, não tem técnica para falar assim, improviso. Eu fiz cursos por conta do circo, da palhaçaria, muita coisa de improviso. Mas se você não sabe do conteúdo, não tem como improvisar. Não tem como você improvisar no meio de um júri. Eu acho que é uma súmula 715. Não tem como você improvisar. Então, a primeira coisa é saiba todo o conteúdo. E aí, numa apresentação, quando você entra para falar e você recebe esse olhar, né? Tipo, desafiador, vamos ver se vai dar errado, você não vai conseguir. Vamos supor. Por isso a importância do autoconhecimento, né? Se você, porque a gente tem que filtrar assim. São 1000 pessoas e só tem você para se apresentar,
Então, as 1.000 pessoas que foram lá, elas querem te assistir. Ponto. Agora, se são 1.000 pessoas numa apresentação com 4 pessoas, né? Nem todas foram para te assistir. Então, fala com o seu público, não fala com o público do outro. Faça a sua apresentação. Quer mandar um beijo para a doutora Miriam, que acabou de entrar, minha ídola. Então, quero mandar um abraço também para o Dr. Leone, lá de Mozarlândia, coordenador da ESA de lá. Um abraço, doutor. Então, assim, fale para o seu público. O que aconteceu comigo uma vez? Eu entrei para dar aula, aquela expectativa, e tinha uma aluna que ela estava assim, eu acho que ela pensou, tudo que eu puder sugar hoje, eu vou sugar. E isso me assustou. Porque, geralmente, as pessoas não perguntam muito nas aulas. Eu vou falando, vai surgindo as dúvidas e tal. Mas ela não, ela já chegou com as dúvidas. Tipo assim, quando eu vou na audiência, o que eu faço? Quando eu vou não sei aonde, o que eu faço? Quando eu vou não sei... Eu, calma, que eu nem sei o que você está falando. Calma. Porque são situações. Respira. É que assim, você tem que estar preparado para todas as situações. E assim, a gente treina, mas na hora do vamos ver é diferente. Né? Igual, você pode treinar lá boxe muito tempo, mas na hora da luta é diferente. Pode acontecer tudo. Você pode chegar e tomar um nocaute gigantesco, como você pode bater e tal. Por exemplo, o Guilherme. O Guilherme é o vice-coordenador, o vice-presidente da CAI. Da CAI. Pessoal meu. E a gente troca muita ideia. Às vezes às vezes a gente faz uma mentoria, algumas coisas que ele precisa. E aí eu fui em 2 audiências com ele, que ele fez preparação oral, quando estava antes da pandemia. Preparadíssimo, chegou ali, assim, eu falei, Guilherme, assim, vamos fazer. Chegou, sentou. Olha, a gente olhou aqui, viu o procedimento do seu pedido e você fez apresentação oral, não. E aí, preparou. Ainda bem que preparou. Ainda bem que chegou pronto. É melhor você ir preparado do que, né? É melhor você estar bem treinado. Então, assim, o que é essa questão do desafio? Essa questão é o problema do olhar. Nós temos muito problema com o olhar. Nós não sabemos olhar para o outro e muito menos receber o olhar do outro. A sociedade está muito... Agora, com a pandemia, eu vou ter que estudar algumas coisas novamente, né? Porque mudou muito. Todo mundo. Só que, primeiro, a gente não... quando eu falo muita gente, a grande maioria não sabe receber elogio. Não. Eu falo por mim, até pouco tempo eu não sabia. A pessoa vira e fala assim, nossa, Fernanda, que blusa bonita. Ai, você gostou? Comprei na 44, paguei R$10. Ou então você fica sem graça, sabe? Você tá se denegrindo. Então, Fernanda, nossa, como você é bonita. Nem sou bonita, não. Então você fala assim, o que está acontecendo? Mas agora você fala, nossa, Fernanda, você tá tão feia hoje, eu tô feia mesmo. Assim, aí o que é ruim você pega. Então isso começa. Porque a tendência do ser humano é ser negativo, né? Eu não sei se a tendência, se a gente aprendeu a ser isso, se. Não, porque, a tendência é ser negativo. É muito complicado. E assim, dentro da palhaçaria, do circo, eu aprendi uma coisa, assim, o palhaço. A primeira lição que eu aprendi com um curso que eu fiz com o Ashley Barr foi: é um bosta. Como assim? Como assim? Você é um bosta. E você? Você é só mais um no universo. Capacidade que você acha... no sentido assim, que capacidade que você acha que você tem de sozinho, do jeito que você tá, mudar o universo todinho. Então, é um bosta. Agora que você já sabe isso, relaxa e faça que tá tudo bem. Você consegue fazer da melhor maneira possível. Não precisa deixar... Faça o seu melhor. Sabe? É a questão da autoestima. Eu sou o melhor, eu sou o melhor. Não, você não é o melhor, não, mas não sendo o melhor, faça tudo que está ao seu alcance. Porque a gente tem esses dois lados, né? Ou a gente é o pior, ou a gente tem que ser o melhor. A gente talvez pode ser só a gente. E Gustavo, teve uma... porque a tendência, a sociedade, ela preza muito as pessoas que são extrovertidas, né? E eu vejo muito, eu observo muito as pessoas que são introvertidas. Elas têm dificuldade de se posicionar nessa sociedade. Com relação, por exemplo, como é que eu vou te explicar? Eu vejo muita pessoa introvertida que tenta seguir a manada
E tentar ser extrovertida também, porque ela quer ser aceita. Acho que todo mundo quer reconhecimento, né? Todo mundo busca o seu reconhecimento. Isso, inclusive, direito sistêmico fala sobre isso. Então, há pouco tempo, né? Você sabe, eu participei de uma jornada do autoconhecimento com o professor Pedro Calabres, e ele explica que não, que tá tudo bem você ser uma pessoa introvertida. O que você tem que fazer é tentar lidar com essa sociedade, com essa manada, de uma forma que isso não te desrespeite como pessoa. Porque muitas vezes eu vejo introvertidos buscando esse reconhecimento, forçando-se a ser uma pessoa extrovertida. E não é por aí. Né? Cada um, como você disse, a gente não é nada, né? Mas ao mesmo tempo cada pessoa é única. Então, acho que cada um tem. Por isso a importância do autoconhecimento, né, na oratória, para a gente entender qual é o nosso limite, o que a gente tem que melhorar, quais são os nossos pontos de melhoria, né? E a oratória eu acredito que seja o melhor termômetro para isso, né? Então, já aproveitando esse gancho, senão a gente vai ficar aqui horas e horas e você tem que se preparar para o curso, né? De logo mais. Qual que é a importância da oratória agora para o público dos advogados e dos juristas em geral que estão participando aqui com a gente, até para quem que não é advogado, que está aqui porque gostou do tema. Qual é a importância, então, para a oratória na nossa vida? Na sua visão. Você disse do professor Pedro Calabres aí, né? Então, sim, eu sou fã. Quando você fala assim, eu sou introvertido, eu sou extrovertido, a gente gosta do que a gente não tem. Trabalhando na questão do amor platônico. Eu sou extrovertido, então eu tento ser introvertido, porque eu não tenho. Então eu sempre vou buscar o que eu não tenho. Aí você é muito introvertido, você vai buscar o que é extroversão. Não é seu. É a mesma coisa de você querer vestir uma roupa que não é sua. Vai servir, vai ficar feio, vai ficar ruim. Vai ficar feio. Só porque tá na moda. Se você é uma pessoa mais séria, mais fechada, mais introvertida, seja essa pessoa. Descubra os pontos fortes dessa sua comunicação. E seja assertivo nisso. Se você é mais extrovertido, use os pontos fortes dessa extroversão sua e vá trabalhar. Ninguém vai ser atacado num ponto fraco. Ou seja, ninguém te ataca naquilo que você é ruim. Só vão te atacar naquilo que você é bom. Se você tem uma comunicação boa... Pode falar? Não, pode falar. Se você é introvertido, mas é muito comunicativo, porque comunicação não é falar muito, é ser assertivo naquilo que você fala. É falar o que tem que ser falado da melhor maneira possível e que todos entendam. Então, eu chego lá e eu, por exemplo, eu sou extrovertido, eu brinco muito, isso nem sempre é bom, mas é meu jeito. Às vezes eu tento adaptar, é o seu jeito. Às vezes aí nós nos policiamos, né, para cada ambiente, e é complicado. Mas ninguém nunca me atacou porque eu sou um cara que fica calado. Sempre fala assim, você fala demais. É sempre no seu ponto forte. Quando você atacar no seu ponto forte. É bom. Assim, por exemplo, eu tenho alguns amigos, né, da Jovem Advocacia. Os caras estão brilhando, estão voando, estão advogando assim, em alto nível, alto rendimento. Aí chega alguém e fala, mas teve um fulano, também teve sorte. Teve sorte o quê? Estava trabalhando. Não sai para beber, por não onde, faz, né? Só trabalha. O cara só trabalha. Entendeu? Então, assim, só vai ser atacado do ponto forte. Ninguém vai falar, você viu fulano, tadinho. Não, é sempre no ponto forte. E aí a questão que você disse, assim, da comunicação para nós, advogados. Nós somos visivelmente atacados pela nossa comunicação. Principalmente quando um advogado fala ou escreve errado. Mas a gramática portuguesa, a língua portuguesa é a língua mais difícil do mundo. Por isso que nós temos que dominá-la. Mas não é fácil dominar. A gente tem que dominar devagar, gradualmente. Tem que ser uma coisa constante, né? A minha mãe é professora de português. Ela é linguista. Ela é mestre em letramento e linguagem. E ela de família, então. Ela como eu falei. A vida toda. Porque, assim, é complicado, é igual o pessoal me vê, professor de oratório, então, às vezes, eu estou conversando, o pessoal, mas tá falando, olha como você está falando. Calma. Quando eu estou dando aula, eu estou passando uma técnica. Você vai usar essa técnica se você quiser. Você vai usar essa técnica como você quiser. Da forma que você só está passando uma orientação.
E outra, eu não sou o professor todo o tempo. Às vezes eu estou com os meus amigos, eu não vou ficar me policiando, não. É. Olha, minha postura, minha respiração, meu diafragma, olha o olhar, pá. Não tem como. Então, assim, Não para dá, nós né? advogados, o que a gente tem que ficar bastante atento, realmente, com o português, com a língua. Então, aí a gente tem o Carlos André, né? O professor Carlos André, que é conselheiro. E é muito bom, inclusive, eu faço o curso dele, lá de redação jurídica, de português jurídico, de gramática básica, porque, assim, você tem que estar estudando isso o tempo todo. É o primeiro ponto. O tempo todo. Primeiro ponto. E aí a gente entra depois na questão do advogado, da questão da audiência. Sim, nós temos que ser bem eloquente na audiência, bem assertivo, dominar ali a fala, a postura. Mas isso a gente tem que entender que cada um tem seu jeito. Então pega essa técnica e coloca ela para você, da melhor maneira para você. Entendeu? Se adequa ao seu perfil, você. né? Porque nem todo mundo vai dar certo com a mesma coisa. É igual na loja de terno. Tem vários ternos lá dentro. E todos são ternos. É igual dentro da comunicação, tem várias técnicas. Às vezes, nenhuma técnica não vai dar certo para você. Às vezes, tem dinâmicas que eu faço que não dão certo. Tem público que não dá certo fazer dinâmica. Eu já fiz uma dinâmica uma vez na ESA, que era do espelhamento, do olhar. Nossa, foi a pior coisa que eu já fiz na vida. O pessoal, o que é isso e tal, não entendeu e ficou, sabe? Então, assim, dependendo do ambiente, não dá certo. Aí você tem que adequar. E assim, a oratória também, Fernando, só para finalizar, é experiência. É experiência. Você tem que ir praticando, né? Coisa e pensar, não deu certo aqui. O doutor Leone disse que está travando a live. Está travando para vocês aí? Para quem mais? Tem? Angélica, não sei se a Angélica está assistindo. Falem aí, gente. Tá travando para vocês? Tá tudo ok? Para mim tá. Agora que a imagem do Dr. Gustavo deu uma embaçada, mas já voltou. Quero mandar um abraço para a Paula Sestini também, que está me ajudando aí a organizar o Congresso Filaboense de Direito. Teremos aqui no Goiás, virtualmente esse ano, né, no dia 1º e dia 2 de dezembro. Quem não se inscreveu, já faça lá a inscrição também, que vai ser top. Doutora, aparentemente, acho que deve ser a internet do senhor. O pessoal falou que tá normal. Assim, aí já não, tenta entrar e sair de novo, doutor Leone. Já não consigo resolver, eu não consigo resolver daqui. Tá, então, tá vendo? Essa é a parte complicada do online. Aqui, ó, a Angélica tá falando que a sua conexão tá um pouquinho fraca, mas não tá travando. Eu vejo ela um pouquinho fraca agora, mas... Agora travou. Gente, isso acontece, é a coisa mais normal do mundo. Aí, né? oi. Estamos lidando com... Oi, tudo bem? Voltou. Voltou? Voltou? Tá tudo ok para vocês, galera? Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Então tá. Tá ok. Onde a gente parou? Vamos continuar, então. Não, você falando da questão eu perdi também. Mas não dá nada não, vamos embora. Você falando da questão da oratória sobre os advogados, né? A questão da... Deu branco também. Não, a questão... Não, tá, mas a gente estava falando da importância da oratória para o advogado. Aí você estava explicando, nas audiências... Aqui, ó, já que você está ouvindo a gente. Beleza. É porque, assim, a questão da oratória... que melhorou também. Para o advogado. Eu, particularmente, quando disse que iria fazer direito, fui muito cobrado. Meu avô falava assim, o advogado é um cara que se comunica bem, o advogado é um cara que fala bem, o advogado é doutor, o advogado ele tem que ter postura, ele tem que se vestir bem. Então, você já começa com a pressão. Hoje, infelizmente, por conta do enorme número de faculdades de direito, perdemos um pouco a qualidade
do curso, essa notoriedade do curso de Direito. Não estou aqui Sim. criticando nenhuma instituição. Não, mas eu percebi isso também. É só questão assim, se produz muito estudante de Direito, muito bacharel, mas com pouca qualidade. É até uma coisa que o professor Luiz Valles, que é juiz em Manaus, ele fala: poxa, a gente quer explicar direito penal com uma dancinha no TikTok. Ok, se for uma coisa simples, se for uma explicação para um leigo, talvez até vá, mas precisa explicar com profundidade também. Né? Como é que a gente pega um código penal comentado pelo Nelson Hungria e depois quer dançar no TikTok? Nada contra quem faz. Só que a gente tem que tomar cuidado com essa comunicação, porque senão a gente fica com muita informação e pouco conhecimento. E isso para o oratório é muito perigoso. Né? Eu falo, eu sou... E aí, como advogado, nós somos formadores de opinião. Querendo ou não... A gente trabalha com a nossa imagem, né? Porque... se nunca aconteceu com você, aconteceu com alguém que você conhece. Olha, mas o meu primo, que é advogado, falou que isso aqui não pode. Então, você já Sempre acontece. O menino não é advogado, falou que não pode. Então, para a nossa comunicação é muito importante. Uma coisa que eu gosto muito de colocar. O ponto-chave da comunicação é a escuta. A gente tem que escutar mais e falar menos. E depois que escutar, nós não somos obrigados a responder. Alguém fala alguma coisa, na mesma hora você já solta uma opinião. Você fala, a pessoa fala, você escuta e fala assim: você pode me dar um tempo para pensar nisso aqui? É um assunto que eu nunca pensei. Igual, eu tenho um amigo que ele é policial militar. Eu tenho um amigo que é policial militar. Ele veio falar para mim uma coisa um dia que eu tinha comentado, eu falei para ele: realmente, esse ponto de vista seu, eu nunca olhei por esse ponto de vista, eu nunca vi isso aqui. Você pode me dar um dia para eu pesquisar e voltar a falar com você? A gente não tem que responder na hora. Esse é o problema, a gente quer responder na hora. A gente quer responder na hora, no calor do momento ali, né? Principalmente quando você está numa discussão. A gente não escuta para raciocinar, a gente escuta para responder. Né? Então a gente Aqui, a Adriana está falando aqui que ela quer que você explique sobre a relação de muita informação e pouco conhecimento. Nós sabemos que nas redes sociais aí a gente está, né, tendo uma enxurrada de informações, mas muito pouco aprofundadas. Ela pede para você falar um pouquinho sobre isso. Adriana, o que eu, Pablo, hoje interpreto? A gente vai nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, as que estão mais em alta. Aí pega um Twitter lá, 300 caracteres, dá 3 linhazinhas. Em 3 linhas não se passa uma informação. Não tem como aprofundar em algo em 3 postzinhos de Instagram. Sim. Não estou dizendo que o que acontece é, nós também nos falta curiosidade. Ou seja, a Fernanda vai lá e posta. Você sabe o que é direito sistêmico? O direito sistêmico consiste em A, B e C. Ok, agora tem que partir de mim, entrar no Google, comprar um livro, buscar, pesquisar. Comprar um livro é melhor. A gente quer... É porque assim, a gente também, às vezes, é igual manchete. A gente lê a manchete e acha que já sabe a notícia. O imediatismo, né? Hoje em dia ele é muito presente. Como diz o Zygmunt Bauer, está muito líquido essas relações, até a relação de informação. Sim. E assim, com todo respeito aos jornalistas, tem muito jornalista ruim, igual qualquer profissão. Tem muito jornalista que parece que não se atenta ao real conteúdo. E aí nós, como advogados, como pessoas do mundo jurídico, a gente escuta algumas coisas no jornal e fala assim: não é assim, não. Adoro quando o jornalista fala assim: esse crime foi um crime culposo. É quando não há a intenção de cometer. Cara, nossa, isso me mata. Isso me mata. Porque... Quando... Não, sem comentário. Isso me mata. Quanto tempo, pós-graduação e mais curso e curso para chegar lá? Porra, tem doloso, préter doloso, dolo eventual, dolo isso, culposo. Né? É muito mais complexo. E aí ele resume tudo em uma linha. Então, assim, a informação é isso. Informação, essa estrada está ruim. Mas aí, conteúdo. Está ruim porque choveu, arrancou o bueiro, o asfalto caiu, a ponte cedeu. Eu acho que conteúdo é você saber realmente com profundidade. Informação é assim: eu sei de tudo um pouco, mas não sei nada de nada. Sim.
Eu Então, sei muito, só que eu preciso aprender um pouco mais. É bem isso mesmo. Tanto que esses dias, doutor Gustavo, eu vi um post, não lembro aonde, falando a seguinte frase: as verbas rescisórias, elas não podem ser parceladas. Ponto. E a pessoa colocou aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Nós sabemos do direito que nenhuma verdade é absoluta, né? Então, eu fiquei tão indignada com aquilo que eu falei, gente, eu preciso, né? E aí, semana passada eu fiz um post falando sobre as verbas, falando sobre um outro assunto e dando isso como exemplo. Tá, na lei fala realmente que as verbas rescisórias, elas não podem ser parceladas. Mas em tempo de pandemia, a gente não pode tornar isso absoluto, né? A gente está numa fase que é passível de negociação. Então, cabe uma interpretação aí de forma que eu falo muito em questão da balança da justiça. A balança, ela é equilibrada. Então, a relação na justiça trabalhista, né? Por exemplo. A relação tem que ser equilibrada. As duas partes têm que sair ganhando. Então, não cabe isso. Se a parte está disposta a pagar, mas ela não tem como parcelar, mas ela quer pagar. Então, cabe a outra parte relativizar. Não, então tudo bem, então vamos parcelar. De uma forma que você possa me pagar para que eu tenha o meu direito atendido e você tenha o seu dever cumprido. Então, sabe, essa chuva de informações, de informações sem conhecimento, acaba até confundindo muitas pessoas. Tanto que eu nem posto muito assim, dicas mais técnicas da área jurídica por causa disso, para não confundir, né? Quer uma informação mais detalhada? Vai lá, contrata um advogado, faz uma vai consulta. lá, paga a consulta. Paga a consulta, senta com o advogado, fica lá uma horinha com ele para explicar tudo que você tiver. Né? A Adriana está perguntando aí se tem algum livro que você pode indicar para ela, se tem algum projeto que a gente pode participar para melhorar a oratória. Deixa eu responder essa. Adriana, tem um curso do professor Gustavo agora à noite, às 19 horas. Entra no site da ESA, faz a inscrição lá, que no curso ele dá dicas de livros e algumas outras informações mais detalhadas. Né? Isso aí, pode ficar tranquila que a ESA faz com excelência. Já fiz sua propaganda aí, Gustavo. Você falou, Fernanda, e até respondendo a Adriana. Aí eu não sei qual é a área do direito que você atua, Adriana, mas assim, para a gente ter uma ideia, até dentro do direito muda um pouco a perspectiva e a adequação de comunicação. Por exemplo, eu fui em Goiás Velho, que é a cidade da Fernanda, e dei um curso de oratória lá, um curso, né? O curso de 3 horas. E aí eu comecei a conversar e eu faço algumas dinâmicas lá para as pessoas entenderem algumas coisas. E tinha um advogado lá que ele faz júri, ele é criminalista. E tinha um pessoal que faz trabalhista, tinha um pessoal que faz previdenciário. Quando você pega um previdenciarista falando, um trabalhista falando, eles são parecidos. Quando você pega uma pessoa civil, né, que faz ali talvez divórcio, ela fala de um jeito. Quando você pega o criminalista do júri, ele já vem aberto, ele já vem aqui porque ele trabalha diferente. Então, tudo isso também tem que ser notado. Tudo isso, quando você pensa, a primeira coisa é, quem eu sou, o que eu quero falar? Ok, bom. Qual é o meu público? Meu público é ABCD. Ok, como é que eles pensam? Eles pensam assim, 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 assim. Quais são as melhores palavras para explicar a mesma coisa? Porque eu posso falar a mesma coisa com várias palavras, ainda mais na língua portuguesa. A língua portuguesa ela tem o mesmo significado, 16 palavras. Uma coisa que eu aprendi, minha mãe me bateu muito para eu aprender a andar na mochila, é um dicionário. De sinônimo do dicionário. Porque você está ali, você fala, gente, como é que é isso aqui? Aí você, nossa, essa palavra serve para isso, para isso, para isso, para isso. E são muitos significados. Então, às vezes, fora que o Brasil é muito grande, tem a questão do dialeto. Esse dia eu estava assistindo uma aula de um professor lá de Recife. Ele falava algumas coisas, eu ficava, gente, eu acho que eu não estou entendendo. Porque é muito característico, né? Algumas palavras, a regionalização. Isso, a palavra quase não sai aqui. Cada região tem uma palavra diferente. Dentro, assim, nós somos parecidos com os mineiros, mas já a gente não consegue parecer com o pessoal do sul, com o pessoal ali mais do Amazonas. Então, assim, essa questão é muito forte.
E é até engraçado, Gustavo, eu estava conversando isso com a minha mãe agora de manhã, porque nós aqui no estado de Goiás tomamos açaí, quem gosta de açaí, né, com leite condensado, leite ninho, essas coisas, né, granola, enfim. E para o pessoal do Pará, que é o pessoal mesmo, são os donos, né, do açaí, para eles isso é a morte, né? Porque lá eles comem com farinha, com carne, como se fosse um almoço mesmo. Então, você vê, não são estados tão distantes, mas a diferença cultural é muito grande. E acho que por isso que o Brasil é um país rico, né? Que a gente tem sempre que aprender com todo mundo ali e agregar isso para a nossa vida, para a nossa comunicação. Eu gosto sempre de conhecer pessoas por causa disso. Cada um tem alguma coisa para ensinar para a gente. Então isso é muito interessante. Ei, vou pegar aqui a pergunta do pedido do Dr. Denis aqui. Ele falou assim, para falar um pouco de técnicas persuasivas. Isso aí demanda um pouco mais de tempo, mas eu vou falar só uma coisa para você, Dr. Denis. Você só gosta do que você gosta. Pensa nisso. Pensa no que você gosta. Pensa em tudo aquilo que você faz porque você realmente tem prazer em fazer, em tudo aquilo que você faz porque você tem obrigação de fazer. Bom, separou isso. Agora, você tem que pensar assim. Eu preciso persuadir. E o que é essa persuasão? É trazer o outro para mim. Aí a gente tem que pensar em simpatia e empatia e também na apatia, né? Eu posso ser ali, não gostar da pessoa, aquele negócio assim, o meu santo não bateu. Se eu quero convencer essa pessoa, se eu quero vender algo para essa pessoa, eu tenho que pensar assim, o meu santo não bateu, mas ele vai bater porque eu preciso daquilo ali. Quando você sai à rua e você gosta de uma pessoa, ou seja, eu estou conversando com a Fernanda, eu gostei da Fernanda, ela é muito simpática. É porque eu olho para a Fernanda e vejo coisas que nela tem que há em mim. Eu posso falar que eu gosto de sertanejo, ela gosta de sertanejo, eu gosto de açaí, ela gosta de açaí. Eu gosto de vermelho, ela gosta de vermelho. Então nós já temos 3 coisas em comum. Com essas 3 coisas em comum, né? Eu consigo dialogar com a pessoa, porque eu sempre vou buscar no outro aquilo que há em mim. Então, doutor, é o seguinte, a primeira coisa da persuasão é você identificar no outro aquilo que tem em você, ou então você identificar em você aquilo que tem no outro. Ou seja, eu não gosto de rock. E aí o cara está estudando rock. Eu não vou chegar e falar assim, nossa, rock é ruim. Você vai criar uma barreira. Então, você não vai conseguir iniciar a primeira coisa que a gente fala que é criar simpatia. Criar uma conexão. Então, você não vai conseguir persuadir essa pessoa a fazer nada. A primeira coisa é, descubra o que essa pessoa gosta e elogie isso. Tipo, Fernanda, você gosta de estudar direito do trabalho? E ela fala assim, nossa, direito do trabalho é uma matéria essencial. Imagina só o Brasil se não tivesse as leis trabalhistas. Como é que ia ser o Brasil? Né? Nossa, a Fernanda veio e falou assim, meu Deus, ela já vira sua fã. Olha só. Vamos ali pro boteco, beber. Vamos conversar. Vamos conversar mais. Porque começa eu quero mandar um abraço pra Monique e pro Dr. Baltazar, que entraram aí também. Inclusive o Dr. Baltazar, não quero falar que ele é do criminal lá de Goiás. Né? E aí, o cara do tribunal do júri. Essa questão da persuasão entra muito nisso. A pessoa se sentir à vontade e confiar em você. Então, a gente tem que criar essa simpatia, essa empatia com a pessoa, dela se identificar com a gente. E depois que ela se identificou, ela começa a confiar. O que você direcionar essa pessoa, o que você sugestionar, essa pessoa vai fazer. É assim com o cliente. Às vezes o cliente chega no escritório e tá fixo numa ideia. Eu quero um processo desse jeito. Você fala, mas deixa eu te explicar. E você começa a falar assim, não, você tá certo, é desse jeito mesmo, só que você tem que entender que talvez assim não vai dar porque o juiz. Aí você começa a trazer esse cliente para você, você começa a trazer a pessoa para você. Então, assim, dentro da persuasão, de uma maneira bem simples, traga a pessoa para você. Simpatia. De uma forma respeitosa, né? No sentido de elogie ela subjetivamente, agrade o pensamento, entra na mesma linha de raciocínio que ela, e aí você vai começar a entender isso. Tem um livro que eu gosto que chama
persuasão, que é, nós já começamos a persuadir as pessoas da hora que a gente acorda até a hora que a gente encontra a pessoa. A maneira que eu me levanto, que eu respeito o que está ao meu redor, que eu me visto, ou seja, eu vou encontrar com a Fernanda. Ok, a Fernanda é uma pessoa mais séria, então eu não vou de bermuda, eu não vou de chinelo, então a forma que eu me visto, eu já estou dizendo para a pessoa, olha, a pessoa já começa a te olhar. Se vista como você gostaria que a pessoa... Não é essa frase. É se vista como... Enfim, se vista bem, tá? Pense nele. Esqueci a frase aqui, gente, perdão. Porque você tem que começar... Se vista de uma forma que você se sinta confortável, né? E que você esteja bem para você e para os outros. Não era bem isso, não, mas eu vou lembrar. Até o final aqui eu lembro. Eu acho que eu não sei se eu consegui responder, doutor, mas aí você me dá um ok. Na aula hoje à noite eu vou conseguir falar um pouco mais sobre esse assunto. Tá? Falando em aula, já estamos partindo para o final. Agora o Instagram não derruba mais, mas eu não quero correr esse risco. Então, eu queria que você deixasse aí um convite, doutor Gustavo, para a galera falar um pouquinho do curso, quem já participou do curso, se vai ter alguma novidade. E, enfim, convidar o pessoal aí para o curso mais tarde. Então, assim, hoje à noite eu vou falar quase que as mesmas coisas, só que nunca é a mesma coisa. Né? Assim como nós não molhamos a mão no rio 2 vezes, porque eu já não sou mais o mesmo rio também não, a aula não é a mesma, porque... Cada aula que eu dou, talvez eu aprenda mais do que os próprios alunos, porque eu faço uma dinâmica, entrego um conteúdo e depois eu pego o feedback e falo, poxa, isso aqui não dá certo. Por quê? Eu trabalhei, treinei e adequei para fazer aulas com até 100 pessoas, mas presenciais. E aí, de repente, ficou essa questão de, poxa, a aula tem que ser online. E na última aula que eu fiz pela ESA, tinha 300 pessoas online. Eu falei, gente, sim. Pessoas. E aí eu não sabia se todo mundo estava entendendo e começa aquela preocupação. Mas hoje eu vou falar basicamente o que é oratória, os conceitos dela, questão do emissor, do receptor, a questão da vestimenta, a questão da nossa postura. A aula vai ser 7 horas hoje. Denis, espero ter conseguido de alguma forma te ajudar. Assista a aula, depois se você quiser me chamar no Instagram aqui, a gente conversa um pouco, eu te passo algumas coisas que eu tenho aqui. E aí, assim, basicamente isso, a gente vai trabalhando um pouco isso, eu quero ver se eu consigo modificar um negócio aqui, mas eu não vou falar, eu não vou dar o spoiler. Tem que dar spoiler. Nossa, até esqueci aqui, ó, tá anotado. Perfil comportamental, né? Como que o nosso perfil comportamental interfere diretamente na nossa comunicação, né? E aí, de uma maneira assim, bem coach, como o seu signo vai interferir, você que é leão. Não, é questão de personalidade, né? Então, assim, Gustavo, esse tipo de coisa. Aí eu quero mandar um beijo para Zizi, doutora Elzione, né? Eu chamo ela de Zizi, que entrou aí. Você falando aí da questão comportamental, é interessante que até a nossa alimentação e a qualidade do nosso sono influenciam no nosso comportamento, né? Isso eu não sabia, descobri também naquela jornada que eu participei. Cara, assim, é muito interessante. De uma forma bem geral, tudo interfere na comunicação. Quando você está nervoso, você se comunica de um jeito. Quando você está feliz, você se comunica de outro jeito. Quando você está eufórico, há um tipo de comunicação. Então, eu tenho que entender como é que eu me comunico quando eu estou no estado normal. Assim. Tem que parar e se identificar. Partindo desse estado normal, eu estou eufórico. Eu já não consigo escutar e me comunicar da mesma forma. Eu estou triste, eu não consigo me comunicar. Eu estou frustrado. E isso aconteceu recente comigo. Por mais que eu tenha todas as técnicas, fui fazer um trabalho na política. Gente, não mexe com isso. E aí eu fui dar uma assessoria e o cara me estressando e perguntando e falando e tal. E eu falei, cara, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu me frustrei. E aí a gente teve um debate acalorado lá e eu falei para ele, olha, eu estou frustrado, eu estou chateado, então eu não estou conseguindo mais conversar com você como eu deveria. Amanhã a gente conversa. Então até isso, até você entender isso, olha, eu não estou conseguindo mais. Amanhã a gente conversa. Eu parei de raciocinar, daqui para frente é só grunhidos e gritos, então não há mais diálogo.
Você tem que dar aquele tempo, né? Relaxar e depois você Tem que conversa pensar, numa tem hora que que você estiver pensar, mais tranquilo. isso, tem que pensar em Sim. tudo que a gente não colocar a culpa no signo. Ah, eu sou assim porque eu sou leão. Sim. Não existe isso. Gente, e para vocês perceberem o profissionalismo do Dr. Gustavo, não é puxando o saco, né? É uma pessoa que eu admiro bastante, porque nessa aula, se não me engano, né, Gustavo, nessa que deu 300 alunos, ele tinha acabado de machucar a perna dele estava lá sangrando, e mesmo assim ele manteve a pose e lecionou até o fim, até as 10 horas, não foi? Acho que foi até as 10. Foi até mais ou menos. Foi mais ou menos, sei que passou do horário, até as 10. Depois que a aula finalizou, é que ele foi ao hospital para fazer os procedimentos lá que precisavam ser feitos. Mas, assim, é uma coisa alguns pontos na perna, mas tá tudo certo. Né? Sobrevivi. Né? Mas, assim, a questão do profissionalismo. Se fosse outra pessoa, eu tinha adiado a aula, ou enfim. Então, assim, a aula de hoje vai ser top, vai ser um curso bem bacana, vai ser às 19 horas. Quem não fez a inscrição, é importante fazer a inscrição para receber o link da aula, né? Vai ser via Zoom, se não me engano. A Angélica tá aí para confirmar, ela até deixou aí. A aula é gratuita, a aula vai ser online, você vai assistir de sua casa, de onde você quiser. De qualquer forma, eu vou falar muita coisa. Muita coisa ali pode ser que não sirva para você, mas pode ser que uma coisa sirva e já te ajude. Que já vai te engrandecer. Né? E é importante todo mundo estar com a câmera ligada, tá, gente? Que a gente quer conhecer aí o rostinho de quem está participando aqui com a gente, para interagir mais. Você ligar a câmera, aproveitar o gancho aqui e explicar. Por que é legal ligar a câmera? Para gerar conexão, para gerar empatia. Porque senão fica parecendo que eu estou falando para uma máquina. E aí, assim, é a mesma coisa. Se você está falando com alguém, você não consegue ver o rosto. Por isso nós estamos com dificuldade de nos comunicar nessa questão de pandemia, porque quando a gente tampa a boca, nós não fazemos algo que é a leitura labial. Nós fazemos a leitura labial... A máscara atrapalha isso. Quando eu vou falar de máscara... Você está com a máscara, você não está enxergando. Então, nossa, é horrível. Essa questão. E aí eu vou explicar algumas coisas, algumas técnicas lá para vocês, vou indicar alguns livros. Então, assim, fique à vontade para fazer a inscrição, para participar lá com a gente. Espero fazer uma boa aula. Só vai perder quem não for, né, Gustavo? Só vai perder quem não for. Mais alguma coisa, senhorita Fernanda? Alguma pergunta? Alguém não, quer fazer alguma pergunta? Isso, né? Gente, vocês têm mais alguma pergunta pra gente? Vou guardar mais aí alguns minutinhos, alguns segundos, só para então, dar assim, tempo para o pessoal mandar pergunta, para a gente já finalizar. Porque, querendo ou não, você tem que se preparar, né, para um mega curso de hoje à noite, na Escola Superior de Advocacia de Goiás. Eu sempre fico nervoso antes de uma aula, porque eu acho assim, acho que é normal. É um comprometimento muito grande, por quê? É o seu tempo. Se eu pegar o seu dinheiro, você trabalha amanhã e pega outro dinheiro e consegue. Agora, o seu tempo não volta. Então, eu sempre quero fazer algo melhor. Só uma dica que talvez você não consiga participar hoje da aula, você não consiga, por algum motivo, ficar a aula toda, você descobriu que a aula é hoje, você já tinha um compromisso. Uma pequena dica para você. Você vai fazer aí, você é advogado, e você está precisando fazer audiência online, você está precisando melhorar, você está com vergonha, não sabe a câmera. Pegue o seu celular, coloque ele de frente para você. Filme uma apresentação sua de até 1 minuto. Olá, eu sou o Gustavo Mota, sou professor de oratória, tenho formação em Direito pela PUC, sou advogado, Pegue essa apresentação e assista. Pegue um papel do lado e coloca. O que eu não gostei? Gente do céu, como eu sou feio. Eu tô mexendo a cara, eu tô fazendo isso. Pega esses pontos que você não gostou, não é o outro que não gostou, é você não gostou. E aí você vai fazer um vídeo observando isso. Eu preciso ficar mais assim, eu preciso ficar mais assado. Porque, olha, eu estou olhando para a tela, agora eu estou olhando para a câmera. Isso aqui já dá uma diferença. Porque o nosso olho, ele é branco ao fundo. E os olhos dos animais predadores, ele é totalmente escuro. Para o predador olhar e você nunca saber para onde está indo. O olho do gorila é totalmente preto. Então você nunca vai saber onde é que um gorila está olhando. Ele te ataca, você não sabe. Agora nós olhamos e sabemos para onde está olhando. Então isso é um cuidado. Então, a Monique falando que ela fez e deu certo.
Então, quando você fizer essa questão de olhar, se observar, se entender, se conhecer, você vai ficar mais leve para fazer as audiências, menos vergonhoso, vai conseguir controlar a sua timidez. Que eu acho assim, a gente não perde o medo. Se perder o medo, perde a graça. A gente consegue trabalhar com medo. Eu digo assim, eu tenho medo de falar em público, né? Até o Itamar estava aqui, que é meu irmão, eu tenho medo de falar em público. Mas eu trabalho com esse medo, eu cuido desse medo. Porque se eu perder o medo... Você controla ele, né? Não, e assim, se você perder o medo, você relaxa. Sim. Se você não tem medo de entrar no mar, você morre afogado. Você entra no mar... Você tem que dar aquilo com respeito. Mas aqui, você respeita ele, porque o mar é maior do que eu. Então, se eu entro para dar uma aula, os alunos são maiores do que eu. Eles estão vindo aqui buscar um conteúdo, mas eles já sabem o que ele quer, eles têm uma noção, então assim, eu tenho que entrar com respeito. Então esse meu medo me deixa alerta. Eu não posso ter pânico. Pânico eu tenho de aranha. Eu vejo uma aranha e falo, acabou. Aí eu chamo de mim. Então assim, nós temos que ter esse medo no sentido de ficar alerta. Olha, eu tenho que me policiar, eu tenho que me controlar. Esse momento pede que eu fale assim, 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 e tome esse cuidado. Então, filma, faça a sua apresentação, e aí talvez você está pensando, eu nunca me apresentei. Você já se apresentou? Você se apresenta, sabe como fazer essa apresentação? Ah, o que eu falo, o que eu não falo? 7 horas na aula, mesa. Entra no sal, alguém perguntou como é que faz para assistir a aula. O doutor Cordeiro, perguntou aí como que faz para assistir a aula. A partir do momento que você faz a inscrição, doutor, quando você entra, você coloca o seu e-mail lá, o pessoal da ESA, da Secretaria da ESA, vai mandar para você o link da aula pelo seu e-mail para você já entrar na sala de aula. Então, isso aí, por isso que é importante fazer a inscrição. Né? Sem a inscrição, você não recebe esse link. E aí também até, aí você entra, é só aguardar o doutor Gustavo aí dar o show dele. Inclusive, essa dica que ele deu aí, gente, sobre técnica, as primeiras gravações que você fizer vão sair horríveis, e tá tudo bem, né? E depois você vai pegar a manha, porque eu também sou uma pessoa, assim, aparentemente, não, assim, eu tô aqui bem conversando, mas eu sou uma pessoa reservada e bem tímida, né? Inclusive, essas dicas que o doutor Gustavo passa pra gente ajudam muito. Até pra falar com celebridades como ele, eu já tô mais tranquila, né? As primeiras, nossa, minhas primeiras lives pra hoje, assim... Não, a aula é normal, é uma aula normal. Não é aula normal, gente, é uma aula show. É uma aula show e o ITA está aí pra ratificar o que eu tô falando. Não, então é isso, gente. Pedro, vamos... Eu só falar só uma coisa aqui pra gente encerrar. Um abraço pro Pedro, que é meu cabeleireiro, inclusive não consegui ir lá, mas assim... A Adriana deixa o link aí, gente. Adriana, você perguntou assim, se a PNL ajuda a melhorar o nervosismo. Sim, a PNL é algo muito bom, muito maravilhoso. Porém, eu te digo, cuidado com o curso de PNL que você vai fazer. PNL nada mais é do que programação neurolinguística. É como se fosse sua cabeça fosse um computador e eles vão reiniciar algumas coisas. Se você quer melhorar a questão do nervosismo, trabalhe meditação. Deixe um pouco a PNL de lado, trabalhe em meditação, busque algumas coisas de meditação para você entender e comece a buscar linguística. Linguística. Sim. O que é linguística? O que é linguística? Bakhtin é pesado, mas linguística, por quê? Você vai entender como que a língua, como que essa adequação linguística nos ajuda a trabalhar o nosso nervosismo. Porque tudo que a gente fala, a gente já pensou, né? Então, assim, a linguística... Talvez antes para você buscar, depois a programação neurolinguística. Sim. Inclusive, Gustavo, dia 26, nós teremos aqui na subseção da cidade de Goiás, dia 7 de dezembro, nós teremos aqui na subseção da cidade de Goiás um curso sobre a PNL, mas voltada para a advocacia, né, para a atuação da advocacia, que é, como você disse, a gente tem que tomar bastante cuidado, então eu vou trazer um curso que é voltado só para prática mesmo, para as pessoas não se perderem nesse ponto, porque a PNL em si ela é muito ampla, né? É muita coisa, então assim, mas é muito bom. É muito bom. Quando eu digo assim, é porque quando eu fui fazer o curso de programação neurolinguística, eu fui para São Paulo e tal, por quê? Não é algo regulamentado, ou seja, o MEC ele não chega e fala, esse curso é válido, esse curso não é válido. Eu posso dar um curso de programação neurolinguística. Farei? Não. Não me sinto preparado e capaz para dar um curso de programação neurolinguística. É muito pesado. E aí, assim, é muita coisa, mexe muito com a questão emocional. E, assim, eu acho que teria que ter vários outros profissionais juntos. Então, quando você busca a PNL,
Tem um livro, Adriana, que você pode comprar que é PNL para leigos. É um livro muito simples, tranquilo, traz várias técnicas e traz muita questão da comunicação, porque a linguística trabalha basicamente a comunicação. Aí a programação neurolinguística vem falando mais facilitado. Né? Mas a ideia central é essa, bem tranquilo. Doutor Éder Muniz também, mandar um abração para ele. Éder é meu ídolo. Eu só não fiz a live hoje com inclusão do NB, porque o pessoal não deixou, mas eu amo esse cara. Meu ídolo, meu ídolo. O cara. Não, então é isso, gente. Não vamos mais demorar por aqui, porque o doutor Gustavo tem que se preparar para o curso. E nós esperamos vocês logo mais, tá? Fiquem com Deus, um abraço, se cuidem. E, doutor Gustavo, até mais tarde. Tchau, Fê. Brigadão, gente. 7 horas lá. Conto com vocês. Beijo. Beijo. Tchau.